Olá para quem me assiste. Esse é um vídeo para apresentar o meu trabalho de conclusão do curso de especialização As Áfricas e Suas Diásporas. Esse é meu segundo vídeo, porque no primeiro a minha imagem não apareceu. Então aqui eu estou tentando fazer da melhor forma possível para que apareçam os slides e também a minha imagem. O nome do meu trabalho é O Identitarismo Presente nos Materiais de Apoio do Currículo Paulista, a predominância da branquitude e a urgência da sua superação. Meu nome é Ana Carolina Morales, sou professora da Rede Municipal em Peruíbe, atualmente trabalho com o segundo ano do Ensino Fundamental 1 e a minha pesquisa ela tenta trazer alguns conceitos que a gente aprendeu nesses meses aí de especialização para a minha prática docente. O município de Peruíbe é um município que não possui um currículo próprio, portanto ele é obrigado a seguir o currículo paulista. E o currículo paulista ele fornece para nós professores em sala de aula alguns materiais de apoio, que são os livros do estudante. E no meu trabalho de conclusão eu apresento e explico brevemente como que funciona esses materiais, como que a gente trabalha com eles. Quem me orientou nessa pesquisa foi o professor José Francisco dos Santos, a quem eu quero agradecer mais uma vez por toda a ajuda. Então, para iniciar, eu introduzo a pesquisa falando um pouco sobre a importância e o conteúdo de duas leis que são muito importantes na educação, que é a Lei 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008. A gente fala um pouquinho sobre o que essas leis representam e os contextos históricos em que ambas estão inseridas dentro da educação brasileira. E a gente sabe que tanto uma quanto outra lei, para que de fato sejam efetivadas em sala de aula, elas precisam superar alguns entraves. E dentre eles, a gente tem dois conceitos que são o foco da nossa pesquisa. O conceito de branquitude e o conceito de eurocentrismo. Então eu faço uma revisão bibliográfica a respeito de ambos os conceitos e dessas legislações e apresento um pouco a relação entre tudo isso. E aí os objetivos dessa pesquisa, de uma forma mais generalizada, seria analisar a predominância do eurocentrismo e da branquitude nos materiais de apoio que são oferecidos aos anos iniciais do ensino fundamental. E como são muitos materiais, a nossa pesquisa ela dá um foco para os 2 anos iniciais do ensino fundamental 1, que fazem parte do ciclo de alfabetização, que é o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. E aí, falando sobre objetivos mais específicos, a gente busca identificar as referências utilizadas nos materiais de apoio, que são voltados para estes 2 anos do ensino fundamental. A ideia também é explorar e comparar como que os saberes de diferentes culturas estão sendo abordados nesses materiais. E no sentido de refletir como que eurocentrismo e branquitude ainda são priorizados em relação aos saberes, às culturas, às histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas, Ainda existe essa predominância, ainda os materiais eles ainda estão apresentando para a gente visões que são unilaterais de mundo, E nesse sentido estão mantendo hierarquias e privilégios raciais, E aí a ideia é como que a gente pode superar essas questões. Então, os objetivos são mais ou menos esses da nossa pesquisa. E aí, no referencial teórico, fiz um levantamento bibliográfico que passa pelo ensino de saberes e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas. Então, eu trouxe algumas referências, dentre elas a Nilma Lino Gomes, a Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, a Djamila Ribeiro, entre outras referências, para tratar do ensino da história e dos saberes dessas culturas. E aí, para falar especificamente de branquitude e eurocentrismo, também trouxemos algumas referências, dentre elas a Lilia Schwartz, a Ruth Frankenberg, Maria Aparecida da Silva Bento, vai falar um pouco do Pacto Narcísico, entre outras referências também. E aí, obviamente, para atingir os nossos objetivos,
a gente também fez uma leitura crítica dos livros do estudante, que são fornecidos pelo Currículo Paulista. A saber, cada ano, primeiro e segundo ano, as crianças elas recebem 4 volumes por bimestre, né? Um volume por bimestre, nos 4 bimestres, de cada uma das disciplinas. Então, são 4 volumes de língua portuguesa, são 4 volumes de matemática e são 4 volumes de história, geografia, ciências e língua inglesa. Na nossa rede, as crianças dessa idade, elas não têm aula de língua inglesa, mas no material tá lá as aulas de língua inglesa. Então, as crianças recebem um volume de cada uma dessas disciplinas por bimestre, né? Então, a gente fez a análise desses volumes que elas receberam e que elas ainda vão receber nesse ano letivo de 2025. Acho que é importante também a gente dizer que os livros, esses materiais, eles mudam de ano para ano. Então, os materiais desse ano não são os mesmos do ano passado. E o volume de material é muito grande, é muito extenso, o que dificulta muitas vezes a gente em sala de aula conseguir de fato se apropriar de todo esse conteúdo para organizar aí as nossas aulas. Mas, enfim, são esses os livros que a gente analisou para fazer o nosso trabalho e alcançar os nossos objetivos da nossa pesquisa. Passando então agora para os pressupostos metodológicos, né? Então, a gente apresenta os contextos históricos da promulgação de ambas as leis, da Lei 10.000 e da Lei 11.000, né? A gente traz também os conceitos de branquitude e eurocentrismo para o centro do debate do racismo, com foco na educação, né? O quanto esses conceitos eles ainda estão em foco na educação, a despeito de todas as legislações aí que existem, né? Fizemos uma leitura crítica dos materiais de apoio, como já foi dito, e buscamos no final apresentar algumas possibilidades de superação, né, desses entraves que estão aí na educação, dificultando que essas leis sejam efetivadas e respeitadas como elas merecem devidamente. E aí a gente chega na conclusão do trabalho, né? A conclusão não poderia ser outra. A Grada Quilomba, ela já diz pra gente que o racismo é um problema branco, então é muito importante que as pessoas brancas se debrucem sobre essa questão e entendam que o pertencimento racial delas precisa ser debatido, refletido e superado, né? A conclusão, ela chega na ideia de desvelar e refletir acerca dos conceitos da branquitude e eurocentrismo, no sentido de responsabilizar pessoas brancas na luta antirracista. A ideia seria aprofundar de verdade, sem superficialidades, nas histórias, saberes e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, e sem deixar de responsabilizar os verdadeiros responsáveis por essas questões, que são os representantes do poder público, né? De fato, precisa ter investimento em educação para que a gente consiga mudar determinados paradigmas. Afinal de contas, a escola é um espaço de respeito, de diversidade. Não é um espaço de reforçar hierarquias raciais e privilégios raciais, né? E o poder público aqui, de fato, precisa tomar essa responsabilidade para si. Formar professores, fornecer recursos necessários, né? E de forma muito mais objetiva para que essa lei seja atingida. E sem esquecer também de pensar nas universidades, em como a pesquisa de fato precisa estar voltada para que o ensino seja efetivo, né? É muito importante que a Unifesp, os professores, a coordenação dos cursos estejam com isso em vista, né? A realidade da sala de aula das escolas públicas é muito difícil. Estamos enfrentando aí o resultado de anos e anos de sucateamento. E muitas vezes a gente busca um curso de especialização para melhorar a nossa prática, para se formar mesmo
e conseguir ensinar melhor as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, mas muitas vezes a gente também acaba enfrentando um abismo que existe entre a pesquisa e o ensino no Brasil, né? Então, basicamente, a pesquisa ela busca explicar essas questões e eu também queria fechar o vídeo trazendo um pouco dessa reflexão, né? A gente está aqui finalizando um curso de pós-graduação lato sensu, né? Uma especialização e entendendo que é uma especialização voltada para professores. Então, é muito importante que os pesquisadores das universidades entendam e se apropriem do que é o nosso trabalho em sala de aula. Então, basicamente é isso. Para finalizar, aqui tem um slide sobre a apresentação de quem é responsável pelo curso. E eu quero agradecer mais uma vez e espero que agora o vídeo esteja de acordo com o que a Unifesp exige. Muito obrigada!